Quem foi Flávio Joséfo? Sacerdote judeu, soldado, erudito e historiador. Flávio Joséfo, que também tinha o nome original dele, era conhecido como Yosef ben Matityahu, que ele nasceu por volta do ano 37 depois de Cristo em Jerusalém, faleceu por volta do ano 100 depois de Cristo em Roma. Ele foi sacerdote judeu, erudito e historiador, que escreveu obras valiosíssimas sobre a revolta judaica do ano de 66 a 70 depois de Cristo e sobre a história judaica anterior também. Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo Otafim e no vídeo de hoje vamos falar sobre Flávio Joséfo e peço que você deixe o seu like e também comente aqui qual outro personagem contemporâneo da época de Jesus que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal, tá bom? Bom, então é isso. Então vamos lá? Falando sobre a vida pregressa, de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo nasceu de uma família aristocrática de sacerdotes de Jerusalém. E de acordo com o seu próprio relato, ele era um jovem precoce já aos 14 anos. E ele foi consultado, por exemplo, por sumos sacerdotes em questões da lei judaicas. Já aos 16 anos, ele empreendeu uma estada de 3 anos no deserto com um eremita de nome Banos, membro de umas seitas judaicas ascéticas que floresceram na Judéia na época de Cristo, como os essênios, por exemplo. E ele retornou para Jerusalém e se juntou aos fariseus, um fato importante e crucial para a compreensão da sua colaboração posterior com os romanos. Os fariseus, apesar de serem retratados como nada lisonjeiros deles no Novo Testamento, eles eram a maioria do grupo judaico e eles eram intensamente religiosos, e eles aderiam a uma observância da Torá, que é o livro da Bíblia, uma observância estrita, embora não literal da Torá. Politicamente, porém, os fariseus não simpatizavam com o intenso nacionalismo judaico de seitas como, por exemplo, os zelotes, que eram patrióticos militares e estavam dispostos, por exemplo, a se submeter ao domínio dos romanos, se apenas os judeus pudessem manter a sua independência religiosa. Então era isso que pensavam os fariseus daquela época. Por exemplo, no ano de 64 depois de Cristo, Joséfo foi enviado a uma embaixada em Roma para garantir a libertação de vários sacerdotes judeus que ele conhecia que estavam presos na capital. E lá ele foi apresentado a Popeia Sabina, que era a segunda esposa do imperador Nero, o famoso Nero que botou fogo em Roma, e cujo o favor generoso lhe permitiu completar a sua missão com sucesso. E durante a sua visita, Joséfo ficou profundamente impressionado com a cultura e a sofisticação romana, e especialmente com o seu poderio militar também. Bom, falando sobre esse poderio militar, falando sobre a carreira militar de Joséfo, que ele também era um soldado, ele retornou a Jerusalém na véspera de uma revolta geral contra o domínio romano, que foi no ano de 66 depois de Cristo. E os judeus da Judéia, incitados pelos fanáticos zelotes, que era uma seita militar judaica, eles destituíram o procurador romano e estabeleceram um governo revolucionário em Jerusalém. Junto com muitas outras classes sacerdotais, José os aconselhou para fazerem concessões, mas foi arrastado com uma relutância para a rebelião, para se juntar a eles contra os romanos. E apesar da sua postura moderada ele foi nomeado comandante militar da Galileia, onde ele foi obstruído de seus esforços de conciliação pela inimizade dos guerrilheiros locais, liderados por João de Giscala. Embora percebendo a futilidade da resistência armada, ele começou a fortificar as cidades do norte contra o poderoso rolo compressor romano, como era conhecido. E os romanos, sob o comando do futuro imperador Vespasiano, eles chegaram a Galileia na primavera de 67 depois de Cristo. E rapidamente quebraram essa resistência judaica no norte. E Joséfo conseguiu manter a fortaleza de Jotapata por 47 dias, mas após a queda da cidade, ele se refugiou com outros 40 pessoas em uma caverna bem próxima dessa região. E lá, para a consternação de Joséfo, o partido sitiado, eles votaram para perecer em vez de se render.
Joséfo, né, argumentando ali a imoralidade do suicídio, propôs que cada um dos homens ali, por sua vez, se despachasse junto com o seu vizinho, e a ordem era a ser determinada por um sorteio, né? E o Joséfo ele planejou tirar o último lote, e como um dos dois homens, né, sobreviventes na caverna, ele persuadiu eles a se renderem aos romanos. E eles foram acorrentados perante ali, né, Vespasiano, né? Joséfo assumiu um papel de profeta, e ele predisse, né, que Vespasiano logo seria o imperador. E uma previsão que ganhou credibilidade após a morte de Nero em 68. Então, assim, após um ano ali, Nero morre, né, e Vespasiano assume o seu lugar. E essa estratagema, né, do Flávio Joséfo foi o que o salvou a sua vida ali, né, da morte. E nos 2 anos seguintes ele permaneceu ainda prisioneiro no acampamento romano, e no final do ano de 69 d.C., né, Vespasiano foi proclamado imperador romano por suas tropas, e a profecia então de Joséfo se cumpriu. O agradável prisioneiro judeu ali, né, recebeu a sua liberdade, e daí em diante, né, Joséfo ele se apega à causa romana, e ele adotou com isso, né, o nome de Flávios. É um nome romano, né, de origem romana, Flávios, que era o nome da família de Vespasiano. E ele acompanhou então seu patrono ali a Alexandria, e lá ele se casou pela 3ª vez, porque a primeira esposa, né, de Flávio Joséfo, ela foi perdida no cerco de Jotapata, e a segunda esposa o abandonou na Judéia. E Joséfo, mais tarde, ele se juntou, né, às forças romanas, sob o comando do filho de Vespasiano e depois, né, o seu sucessor, Tito. E como mediador, né, entre os romanos e os rebeldes judeus ali, ele foi totalmente assim, odiado, né, pelos judeus como por sua apostasia, e desconfiados pelos romanos como um judeu. Ele teve a capacidade, né, de articular entre os judeus e os romanos por ter essa questão. Ele está com os romanos, mas é judeu. E ele é judeu porque está com os romanos. Então ficou meio difícil a situação dele, né? E após a queda de Jerusalém e a destruição do templo, né, Joséfo ele fixou-se a sua residência, né, sua morada em Roma, onde ele dedicou o resto da sua vida às atividades literárias sob, né, o patrocínio imperial. Falando agora para vocês Joséfo como um historiador. A primeira obra de Joséfo é conhecida, né, pelos romanos como Bellum Judaicum, que significa, né, a história da guerra judaica, que foi escrita em 7 livros, né, entre o ano de 75 a 79, no final do reinado já de Vespasiano. O aramaico original dessa obra foi perdido, mas a versão grega existente foi preparada sob a direção pessoal de Joséfo, que depois, né, de esboçar brevemente a história judaica, né, dos meados ali do século II a.C., Joséfo ele apresenta um relato detalhado da grande revolta que aconteceu entre o ano 66 a 70 d.C., com a destruição do templo. E ele enfatizou a invencibilidade, né, das legiões romanas. E aparentemente o seu objetivo nas obras ali era convencer, né, os judeus da diáspora na Mesopotâmia, que eles poderiam estar ali pensando ainda em se revoltar, se rebelar, porque a resistência às armas romanas ali, pelo que eles tinham, era praticamente loucura, né? A obra, esse Belo Judaico, tem muito assim um brilho narrativo, particularmente a descrição do cerco, né, de Jerusalém. E o grego, né, já citei num vídeo aqui anterior, ele não era muito bom no grego, mas ele conseguia falar, tinha uma articulação. E o seu grego ali, né, ele contrasta fortemente com o idioma, né, que era mais desajeitado das obras posteriores de Joséfo, e atesta ali, né, a sua influência dos seus assistentes gregos em suas obras escritas em grego. E nesta obra, né, Joséfo ele é extremamente hostil aos patriotas judeus e notavelmente insensível aos seus destinos. A Guerra Judaica, né, esse livro, ele não é apenas a principal fonte, né, da revolta judaica, mas é especialmente valiosa por sua descrição das táticas e estratégias militares romanas. Em Roma, por exemplo, Joséfo recebeu a cidadania de romano e uma pensão imperial.
E ele era um dos favoritos na corte, né, dos imperadores, né, Vespasiano, Tito e Domiciano. E ele desfrutava, né, de uma renda, ali, de uma propriedade isenta de impostos na Judéia. E ele se divorciou, né, então, por uma terceira vez e se casou com uma herdeira aristocrática ali, de Creta, e deu nomes romanos aos seus filhos. E com isso, né, ele passou ainda a ser mais odiado, como eles tinham o termo lá de vira-casaca, né, e de traidor para Flávio Josefo. No entanto, né, apesar de tudo isso, Josefo ele tem uma forma, de forma alguma, ele abandonou o seu judaísmo. A sua maior obra, conhecida como Architectates Judaicae, que é em latim, né, que é as Antiguidades dos Judeus, que foi concluída com 20 livros por volta do ano 93 d.C., ele traça essa história dos judeus desde a criação até pouco antes da eclosão da revolta judaica de 66 a 70 d.C. E foi uma tentativa ali de apresentar o judaísmo ao mundo, né, helenístico daquela época, sob uma luz favorável. Ao ignorar-se virtualmente os profetas, embelezando as narrativas bíblicas e enfatizando a racionalidade das leis e das instituições judaicas, ele despiu ali o judaísmo do seu fanatismo e o tornou mais atraente para o homem culto e razoável. Historicamente, a cobertura é um pouco irregular e mostra ali o cansaço do autor. Então, né, na casa ali dos seus 50 anos, mas ao longo de tudo isso, as fontes são preservadas de uma outra forma que teria sido o trabalho ali, né, ele é inestimável. Falando, né, dessas antiguidades, ela contém duas referências famosas, por exemplo, né, a Jesus Cristo, que eu citei num vídeo anterior aqui para vocês. Anexado, por exemplo, às antiguidades estava ainda uma obra conhecida como Vita, né, que é do latim vida, que é ali uma parte uma autobiografia, que é um pedido de desculpas, né, da conduta de Josefo na Galileia durante a revolta. Ele foi escrito para se defender das acusações de seu inimigo, conhecido como Justus de Tiberíades, que alegou que Josefo foi o responsável pela revolta. Em sua defesa, ele contradisse, né, o relato feito na sua obra, né, Guerra Judaica, que era mais confiável, né, onde ele apresenta-se ali como um partidário consistente romano e, portanto, ali um traidor da rebelião desde o início. E Josefo aparece como uma luz muito assim melhor, né, em uma obra geralmente conhecida como Contra Apione, né, ou Contra Apião, ou tem um outro título, né, que poderia ser também Contra os Gregos, né, que seria uma forma mais apropriada. E desses dois livros, né, o primeiro ele responde a várias acusações antissemitas feitas aos judeus por escritores helenísticos, enquanto o segundo fornece um argumento, né, para a superioridade ética do judaísmo sobre o helenismo. E ele mostra o compromisso, né, de Josefo com a sua religião judaica. Visto, né, que esse Contra-Apião ele menciona a morte de Agripa II. É provável que Josefo tenha vivido até o século II, mas a data da morte de Agripa é também um pouco incerta. E é possível, né, que Josefo tenha morrido antes, no reinado, por exemplo, do imperador Domiciano, algum tempo depois de 93, que foi quando ele escreveu a sua última obra. Josefo ainda, né, posteriormente melhorou as suas habilidades linguísticas e empreendeu um trabalho massivo em grego explicando a história dos judeus para esse público não judeu em geral. Tipo assim, ele colocou, né, todo esse conceito judaico, oriental, para os povos ocidentais, que seriam hoje a gente aqui, mas naquela época mais assim os romanos e os gregos, que tinham uma outra forma de filosofia, de interpretação de mundo. Então ele conseguiu ali, com essas obras, mostrar, né, essa visão oriental para o Ocidente. E ele enfatizou muito, né, que a cultura judaica e a Bíblia eram mais antigas do que qualquer outra então existente, e por isso ele chamou, né, a sua obra de Antiguidades Judaicas. Aproximadamente metade, né, da sua obra ali é uma reformulação da Bíblia hebraica, enquanto grande parte, né, do restante se baseia em historiadores anteriores. E esse trabalho ele foi publicado por volta do ano 93 ou 94 depois de Cristo, né, quando ele tinha já os seus cercas ali de 56 anos.
E Joséfo escreveu pelo menos 2 livros menores, incluindo a sua autobiografia, na qual ele narra sua vida desde o nascimento até a escrita das Antiguidades. O ano que ele morreu é também um pouco desconhecido. Falando sobre a parte do trabalho, né, de Flávio Joséfo como historiador, as obras de Joséfo são as principais fontes da nossa compreensão da vida e história judaica durante o primeiro século. Tem, por exemplo, A Guerra dos Judeus ou A Guerra Judaica, uma outra obra, Antiguidade dos Judeus ou Arqueologia Judaica, um outro nome para esse título. Tem Flávio Joséfo contra Apion ou Flávio Joséfo contra os gregos. Tem o Vita, né, ou A Vida de Flávio Joséfo, que é uma autobiografia, né? Então, assim, essas são as principais obras que temos, né, aí os remanescentes em grego, depois em latim, das obras de Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, ele foi contemporâneo e tem muitas passagens que ele cita sobre Jesus, né? Eu vou trazer depois desse vídeo aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês um pouco da história de Flávio Joséfo, mas depois eu vou falar um outro vídeo sobre essas passagens que ele cita sobre Jesus, né? Porque algumas pessoas se baseiam nessas histórias para defender alguns pontos de vista, mas independente disso é uma ferramenta histórica ali, né, contemporânea da época de Jesus, que é importante para quem não conhece conhecer, tá bom? E o que você achou sobre essa história de Flávio Joséfo? Será que ele foi um traidor mesmo, ou ele foi um judeu preocupado em ajudar o seu povo ali, né, com as mãos amarradas? Me comenta aqui no vídeo para saber o que você acha sobre essa história, né, de Flávio Joséfo. E deixa aí o seu comentário para que eu possa saber, né, o que você achou sobre isso. E claro, né, se você gostou, é importante que você deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, que eu vou agradecer bastante, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo até o final. E no final aqui do vídeo eu vou pôr o vídeo, né, que eu comentei sobre Flávio Joséfo, tá? E na descrição do vídeo também vou colocar os links desses livros de Flávio Joséfo também, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!